Olá, está no ar o Século News, edição especial. Hoje você vai ver os encontros do Papa Francisco no Vaticano. A gente também fala sobre esporte, saúde e tecnologia. O Papa Francisco celebrou a solenidade de Corpus Christi no último domingo. Ele foi até uma pequena cidade perto de Roma. Mais de 10 mil pessoas invadiram as ruas de Ostia, uma pequena comunidade perto de Roma, para a solenidade de Corpus Christi. O Papa Francisco presidiu a missa no pátio da paróquia de Santa Mônica. Era pouco depois das 18 horas e o Santo Padre enviou uma importante mensagem contra a máfia que domina a costa romana. Jesus quer derrubar os muros da indiferença e do silêncio passivo, derrubar as cercas de abuso e intimidação, abrir os caminhos para a justiça, o decoro e a legalidade. Em referência à última ceia, o Papa Francisco exortou os cristãos de hoje a prepararem um lugar e uma refeição para os mais necessitados, assim como os discípulos de Jesus. Como os discípulos, perguntamos a ele: Senhor, aonde queres que nos preparemos? Onde? Jesus não prefere lugares exclusivos ou que excluem. Procure lugares que não foram alcançados pelo amor ou tocados pela esperança. Ele quer ir a esses lugares desconfortáveis e está nos pedindo para preparar as coisas para ele. Todos conhecemos pessoas solitárias que sofrem e são necessitadas. São tabernáculos abandonados. Depois da missa, a procissão pelas ruas de Ostia seguiu até a paróquia de Nossa Senhora de Buenos Aires, onde o Papa deu a bênção eucarística. É a primeira vez que o Papa Francisco celebra o Corpus Christi fora de Roma, e a segunda vez, Ostia acolheu um Papa para esta solenidade. Paulo VI fez o mesmo há 50 anos. Na audiência geral desta semana, o Papa Francisco falou sobre o crisma e disse que não existem patrões na igreja, porque todos nós a formamos e temos responsabilidades de santificação. O Papa Francisco se aventurou durante a manhã quente em Roma para passar pela Praça de São Pedro no Papamóvel antes da audiência geral e saudar os peregrinos de todo o mundo. Como de costume, ele cumprimentou os pequenos, alguns mais contentes que outros. Mais tarde, em sua catequese, o Santo Padre falou da confirmação e da importância de não encarar o rito de maneira egoísta. Sempre é receber para dar. Nunca se recebe e mantém as coisas dentro, como se a alma fosse uma sala de armazenamento. Não, sempre se recebe para dar. As graças de Deus são recebidas para serem dadas. O Papa explicou que, embora a confirmação seja recebida apenas uma vez, sua força espiritual se mantém ao longo do tempo. O Papa Francisco disse que algumas pessoas têm uma visão errada da Igreja. Ele disse que ela não é composta por partes independentes, mas sim por um corpo inteiro. Alguns pensam que há chefes na igreja, os bispos, o Papa, bispos, padres e depois os trabalhadores, que são os demais. Não, aqui somos todos a igreja, todos. E todos nós temos a responsabilidade de nos santificarmos. O Santo Padre exortou os cristãos a experimentarem esse rito com a intenção de ajudar os mais desfavorecidos. Ele alertou sobre os perigos de falar demais e a hipocrisia depois de receber a paz da confirmação. E depois, o que acontece? Nós saímos e começamos a falar mal dos outros. Nós falamos mal dos outros e a fofoca começa. E a fofoca é a guerra. Não é assim que isso funciona. Se recebemos o símbolo da paz com a força do Espírito Santo, devemos ser homens e mulheres de paz. O Papa convidou os cristãos a deixarem-se guiar pelo Espírito Santo e enfrentar suas vidas com coragem. E ele citou uma frase de sua mais recente exortação apostólica: Vamos lembrar que o que está fechado acaba cheirando a umidade e nos deixando doentes.
O Santo Padre se reúne no Vaticano com o patriarcado ortodoxo da capital russa. Veja só. O Papa realizou uma reunião importante com uma delegação do Patriarcado Ortodoxo de Moscou, liderada por Hilarion de Volokolansky, o presidente das relações externas da Igreja. O Patriarcado de Moscou é um dos mais relutantes em dialogar com Roma, mas o Papa os recebeu de braços abertos. À sua frente quero confirmar, querido irmão, e antes de todos vós, que a Igreja Católica nunca permitirá que uma atitude de divisão nasça por si mesma. Nós nunca vamos permitir isso. Eu não quero isso. Em Moscou, na Rússia, há apenas um patriarcado, o seu. Nós não teremos outro. Além disso, ele pediu aos católicos que não interviessem em assuntos internos da Igreja Ortodoxa Russa. Talvez isso alude à atitude da Igreja Católica grega ucraniana, uma vez que alguns ortodoxos na Ucrânia querem se separar do Patriarcado de Moscou. As igrejas católicas não devem interferir nos assuntos internos da Igreja Ortodoxa Russa, nem mesmo em questões políticas. Esta é a minha posição. E a posição da Santa Sé hoje. Aqueles que se intrometem não obedecem à Santa Sé. É um gesto de boa vontade do Papa com o Patriarca de Moscou, do qual depende a maioria dos ortodoxos do mundo. O Papa Francisco convidou todos os patriarcas cristãos a rezar juntos pela paz no dia 7 de julho em Bari. Ainda não se sabe se Kirill, o patriarca de Moscou, também participará. Líder polonês esteve em Roma para participar de uma reunião com o Papa Francisco. Veja. O Papa Francisco recebeu o primeiro-ministro da República da Polônia, Mateusz Morawiecki, que assumiu o cargo no final de 2017. Durante o encontro, os dois discutiram relações bilaterais positivas entre o Vaticano e a Polônia e abordaram outras questões oportunas, como política familiar e recepção de refugiados. A mudança climática também foi discutida, já que a Conferência das Nações Unidas sobre o tema deve ser realizada na Polônia ainda este ano. O primeiro-ministro, de 49 anos, foi acompanhado por sua esposa e seus 4 filhos, um dos quais ficou o mais próximo possível de seu pai. O Santo Padre compartilhou este momento caloroso com a menina. Como demonstração de gratidão pela ocasião, o líder polonês apresentou ao Papa Francisco essa bela imagem dourada. O Vaticano e a Polônia restauraram as relações diplomáticas em 1989, após uma divisão de 44 anos. Há uma estimativa de 35 milhões de católicos no país, representando mais de 94% de sua população. O Vaticano lança documentos sobre doping, apostas e suborno no esporte. Dar o melhor de si aborda a perspectiva cristã do esporte e contém uma mensagem escrita pelo Papa Francisco. É a primeira vez que o Vaticano publica um documento sobre esporte e religião. Seu título é Dar o Melhor de Si. Ele destaca os aspectos positivos do esporte, mas também adverte contra os aspectos sombrios, como doping, comportamento antidesportivo, apostas e subornos. O Papa Francisco escreveu uma mensagem para a ocasião. Nele, ele lembra que o esporte pode servir de exemplo para a vida cotidiana e que une diferentes tipos de pessoas para atingir objetivos comuns, sem distingui-los por raça, sexo ou ideologia. O Papa Francisco usa muitas metáforas esportivas quando diz aos jovens: não se contente com o empate. Ele pede que deem o melhor de si, mas isso não é algo que só funciona no campo de futebol, porque se pode dar o melhor de si também em sua vida diária. Eles passaram 4 anos preparando este documento. Está dividido em 5 capítulos e envolve atletas famosos, mas eles não serão nomeados para preservar sua privacidade. Não é um documento para estudiosos. O objetivo é explicar de maneira simples como você pode dar o exemplo dos valores do esporte do ponto de vista cristão. O mundo do esporte vive o esporte como uma maneira de melhorar a si mesmo ou de quebrar recordes. Eu treino, fico cansado, aprendo um senso de responsabilidade. Aprendo o que é espírito de sacrifício, esforço, mas também aprendo a estar com os outros.
iniciativas, muitas ideias. Depois de ler o documento, as pessoas podem tomar muitas iniciativas, muitas ideias que também podem ajudá-las diariamente. Como lidei com esportes no meu dia a dia, como posso melhorar meu relacionamento com os outros? Dar o melhor de si é um texto que pode servir de inspiração e motivação para atletas e não atletas. É porque, como o Papa Francisco diz, não se deve aceitar o empate, mas deve estar sempre presente na vida como no esporte. Depois do caso do bebê Alf Evans, o Hospital Pediátrico do Vaticano publica a Carta de Direitos da Criança Incurável. Depois de Charlie Gard e Alf Evans, o Hospital Pediátrico do Vaticano publicou a Carta dos Direitos da Criança Incurável. O ponto central é a distinção entre tratamento e cura. Em outras palavras, se uma criança não pode ser curada, isso não significa que ela tenha que perder a vida à força. A carta é dividida em 10 artigos. Ela pede o reconhecimento de que toda criança tem o direito de receber o melhor tratamento experimental ou de se mudar para um país diferente para recebê-lo, se necessário. Também que o paciente ou seus parentes possam ir a outro médico para receber uma segunda opinião e a opinião dos pais do menor seja mais respeitada. O caminho que o hospital está buscando é chamar atenção não apenas para os casos individuais, mas para o problema subjacente. Os 10 artigos são o resultado da experiência do Hospital de Bambino Gesù depois de oferecer ajuda às famílias dessas 2 crianças. O hospital pretende iniciar um processo ambicioso para que a comunidade médica internacional reconheça a carta e seja aceita por órgãos políticos como a União Europeia. Não será uma jornada fácil, já que as implicações políticas são grandes. Especialista brasileiro em reconstrução facial devolve rosto à santa Zidislava Berka, de 800 anos de idade. Ela nasceu na República Tcheca em 1220 e era conhecida por suas grandes obras de caridade. Já faz quase 800 anos desde o seu nascimento e agora ela pode ser admirada na Basílica de São Lourenço em sua terra natal. Foi possível graças à reconstrução de seu rosto por um grupo de especialistas tchecos e brasileiros usando as mais recentes tecnologias. O artista Cícero Moraes e o geofísico tcheco Jiří Šindela lideraram o projeto. Cícero, que é brasileiro, reconstruiu os rostos de mais de 10 santos católicos, como Santo Antônio de Pádua ou São Valentim. Muitas vezes as pessoas olham para as relíquias e não fazem a conexão, mas quando há um rosto, a pessoa para olhar aquela imagem com mais humanidade. Muitas vezes também olhamos imagens que não correspondem à pessoa da vida real. O processo de reconstrução leva cerca de 1 semana. Cícero garante que ele quer que seu trabalho ajude as pessoas a identificar os santos com mais facilidade. É certamente um grande avanço tecnológico que reunirá as gerações futuras e as de séculos e séculos atrás. Por hoje é só. Para rever essas e outras reportagens, acesse o nosso site rs21.com.br. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana.